O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, Paulo Maia, foi reeleito para o cargo com 48,34% dos votos. A eleição para presidente da OAB ocorreu durante todo o dia de ontem. Paulo Maia conduzirá a instituição no triênio 2019-2022. Disputaram como atual presidente os advogados Carlos Fábio e Sheiner Asfora. Em João Pessoa, a vantagem de Paulo Maia foi de mais de 800 votos. Paulo Maia obteve 2.394 votos contra 1.581 de Carlos Fábio e 1.014 de Sheiner Asfora. Já em Campina Grande, Carlos Fábio venceu com 558 votos, seguido de Paulo Maia com 470 e Sheiner Asfora com 295 votos. A gente recebe aqui no estúdio o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Maia. Boa tarde, presidente. Primeiro, antes de tudo, parabéns aí pela vitória. Obrigado, Hermes. Minha voz está um pouco rouca, mas queria fazer uma correção, Hermes. Não foram 800 votos, não. Foram 1.133. É porque, sim, só um adendo à informação que nós passamos aí. Esse resultado aí era quando chegando a 95% das urnas apuradas. Então, esse percentual cresceu justamente naqueles 5% que faltava a apuração. Foi mais 1.133 votos. 1.133 votos. Do primeiro para o segundo. Isso foi uma diferença muito firme, muito forte. Ao que o senhor atribui esse resultado tão expressivo? Eu atribuo à gestão que foi feita, atribuo ao trabalho, atribuo à presença junto onde a advocacia está. Aqui nos nossos estúdios está o nosso vice-presidente, o advogado de Cajazeiras e atual presidente da subseção, João Deus Quirino Filho, no qual, de uma maneira ousada, acolheu a nossa proposta de ser nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente sertanejo da OAB da Paraíba, e foi exatamente uma comunicação de respeito à advocacia do interior, ao chamar um advogado, um presidente da subseção no desempenho do mandato para compor a diretoria estadual. Eu estive presente em todo o estado da Paraíba, fui ao encontro do advogado onde ele se encontrava, mas não apenas indo ao encontro, levando ações e obras. Houve uma defesa da advocacia, a Comissão de Prerrogativas trabalhou de maneira forte, mudamos a ESA para um local mais condigno com o ensino jurídico, ou seja, uma série de ações que fizeram com que a campanha fosse feita ao longo da gestão e não apenas em 30 dias. E uma coisa importante, Hermes, é que o argumento da oposição de que a minha reeleição era um projeto pessoal foi destruído ontem. Uma vantagem de 1.133 votos, ela simboliza que a advocacia queria a continuidade do projeto. Porque eu tripliquei a votação que tive em 2015. Então, se fosse algo que eu queria para me permanecer no poder, pelo poder, a eleição não teria sido dessa maneira. Então, e outra coisa também, que é importante que a sociedade saiba, é possível fazer política sem comprar votos. É possível fazer política pela boa política, com trabalho, respeitando o eleitor, respeitando o advogado e construindo relações. É isso que eu acredito e agradeço muito a Advocacia da Paraíba por ter me reconduzido, primeiro ter me chamado a um segundo mandato e segundo ter referendado esse chamado nas urnas. Teve uma parcela aí de abstenção, né, de advogados que não compareceram às urnas. Essa parcela está dentro da normalidade histórica? Dentro da normalidade histórica, entre 20% a 30%. Isso sempre aconteceu. Uhum. Quais são as suas prioridades aí nessa nova gestão? Aliás, vai ser uma continuidade da gestão, né? Já que o senhor é o atual presidente, vai apenas dar continuidade da gestão. E quais seriam as prioridades? Bem, terça-feira agora a gente já vai inaugurar a sala da advocacia no Presídio Civil Porto. Então o trabalho não parou. Dia 18 de dezembro estarei em Pombal para inaugurar a sede da subseção e um parlatório, que é um local onde o advogado se comunica com o preso dentro do presídio. Ou seja, o trabalho não vai parar. Já vamos também fazer uma caravana junto aos presidentes de subseção do interior para já estabelecermos uma pauta de ações para o triênio. Isso é uma coisa muito importante. E já que temos um primeiro compromisso de campanha, Hermes, é que a anuidade não vai aumentar. A anuidade que já está há 2 anos no atual valor, ela permanecerá em R$ 800 em 2019. Já procuraremos implantar já para janeiro, tem que ser em janeiro, o programa da anuidade zero, onde você, qualquer advogado, com um cartão de crédito ou de débito, na rede conveniada de restaurantes, supermercados, farmácias, padarias, vai pagando
as compras normais, sem acréscimo nenhum, e no final do ano o boleto da anuidade sai com a diferença que você comprou. Uma espécie de pontuação. É um programa de pontuação. Uhum. Mas, na verdade, ele é um programa de desoneração do advogado do pagamento da anuidade, que eu acho que isso é o que é o mais importante em um tempo de crise. Esse projeto já está fechado, formatado? Já está formatado, falta só os detalhes, fecharmos o convênio com a empresa que vai intermediar a operação de transferência de renda, de valores, e junto com o estabelecimento, procurarmos os estabelecimentos, já firmamos as parcerias e implantar esse projeto campeão já em janeiro de 2019. A disputa este ano, apesar dessa diferença toda, pelo menos para a mídia, parecia bastante acirrada. Os dois candidatos de oposição, claro, estavam de estilingue. O senhor que estava na presidência da OAB estava de vidraça e foi visado durante toda a eleição com uma série de denúncias. Passado a disputa, o que é que Paulo Maia pretende fazer em relação a esses dois adversários? Vai chamar os dois para novamente fortalecer ainda mais a instituição? Como é que vai se dar essa relação com os representantes das chapas de oposição? Antes de responder, eu queria fazer duas observações, e a segunda já será a resposta. A primeira é que nós não podemos admitir mais que se faça numa campanha política a utilização de expedientes baixos, irresponsáveis, levianos, porque atacam a reputação de pessoas. A fake news é nada mais, nada menos do que notícias falsas. Notícias que carecem de fundamento, de substrato de real, de substrato fático e que não se preocupam para desqualificar um adversário, jogar sua honra e sua reputação na lama, trazer pessoas que não fazem parte do processo, atirar em outras. Isso é que nós não podemos fazer, Hermes, porque senão nós estaremos replicando aquilo que mais foi criticado na política partidária deste ano. E, nesse ponto, a classe da advocacia soube rechaçar, porque ela conhece o seu representante. Eu não sou uma pessoa desconhecida, então a nossa reputação já estava consolidada e não colou. O efeito Teflon aconteceu porque eu não sou aquilo que fui taxado. Eu não sou desonesto, não sou irresponsável, não sou um mau gestor, não dilapidei o patrimônio da OAB, isso nunca aconteceria. E foram acusações pesadas. Foram acusações pesadas. Alguns do tom que a oposição deu à campanha. E não descarto buscar mecanismos judiciais reparatórios, cíveis e criminais, contra aquilo que extrapolou os limites do aceitável. Quero deixar claro isso. A outra parte, tirando isso, somos hoje todos advogados. Eu não tenho, falei isso, não sei se foi no seu programa, que eu não carrego rancor no meu coração. Eu não carrego ódio e não adoto a política da retaliação. Aqueles que quiserem se juntar ao nosso projeto para lutarmos contra os inimigos da advocacia e da sociedade, contam com o meu apoio e eu os quero trabalhando conosco para que possamos juntos, porque juntos somos mais fortes, enfrentar as dificuldades e os desafios e as intempéries que costumam a ocorrer numa gestão. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. De volta com o Correio Debate. Olha só, apuradas mais de 95% das urnas, foram registrados 7.643 votos na disputa pela presidência da OAB Paraíba. Paulo Maia obteve nessas urnas 3.695 votos, o que correspondia a 48,34%. Carlos Fábio teve 2.562 votos, com 33,52%. E Sheiner Asfora, 1.388 votos, que representam 18,13%. Ressaltando sempre que esses números aí a gente captou quando estavam apurados pouco mais de 95% das urnas. A votação aconteceu em João Pessoa e nas subseções da OAB de Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Pombal, Catolé do Rocha, Souza, Cajazeiras, Vale do Piancó e Princesa Isabel. A gente vai voltar aqui no estúdio a conversar com Paulo Maia, que é o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo, dessas subseções você conseguiu vitória, alcançou vitórias em quantas? Das 11 subseções, nós alcançamos a vitória em 9 subseções. Tínhamos chapas concorrendo nas 11 subseções. Eu perdi em Campina Grande e em Guarabira, e das subseções onde que nos deram a maior, das subseções, a que nos deu a maior vitória foi de Cajazeiras, com 97% dos votos válidos, e que nos permitiu, deduzidos os votos contrários de Campina e de Guarabira,
entrarmos em João Pessoa com 317 votos de diferença. Quero agradecer a subseção de Cajazeiras, a pessoa do presidente João Deus Quirino Filho, futuro vice-presidente, por esta magnífica votação, mas também a subseção de Catolé do Rocha, Pombal, Patos, Souza, Cajazeiras, o Vale do Piancó e o Cariri, por essa belíssima votação e deixar minha admiração pela advocacia do Sertão. No bloco anterior, o senhor falou de que não descarta a possibilidade de ir à justiça contra as chamadas fake news que foram produzidas por candidaturas de oposição, com ataques, inclusive, resvalando para o lado pessoal. Esse tipo de atitude não pode gerar um racha dentro da instituição, entre os grupos, não? Veja bem, Hermes, quando eu disse isso, é porque você não pode também... Por isso que eu separei a minha resposta em duas situações, em dois lados. O primeiro é repudiar a réplica de atos desta natureza e dizer que quem pratica atos dessa natureza poderá vir a responder por eles, porque senão significa a aceitação, a comunicação para a sociedade que aquilo pode ser verdade, certo? E segundo, que quem fez tem que pensar. Eu posso falar da sua honra e da sua fama sem saber do que está por trás? Não é? Eu não posso ser responsável de colocar em público algo que vai afetar a sua imagem sem pensar primeiro isso e, sobretudo, em responder. Não significa, como é que nós podemos dizer, ódio ou estar guardando o rancor. Retaliação. Não. De maneira nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto é que a partir desse, abstraindo essa situação, me coloco como presidente de todos e quero dialogar com todos, com Carlos Fábio, com Sheine Asfora, para que nós possamos construir juntos pontes e soluções para o desafio da advocacia. Mas eu entendo como jurista, como advogado, que quem pratica um ato que pode provocar lesão a direito de imagem e a honra, nós como advogados entramos com várias ações pedindo indenização por dano moral. Então, se por acaso um jornalista, ele num programa de rádio ou de televisão, ele diz que determinada pessoa praticou um crime sem ter como provar isso, ele provoca um dano, você concorda? Concordo. Então, se isso acontece, a pessoa pode vir a responder. Claro. Eu não estou dizendo que eu vou entrar, mas eu vou analisar caso a caso para que seja feita a devida medida a um ato dessa natureza. Mas não é por retaliação, é por uma medida que obrigatoriamente deve ser feita quando se preencher os elementos. Não é uma vingança. Não é, como eu disse, eu não guardo raiva de ninguém, nem rancor. Mas tem que se tomar as medidas adequadas para que não se permita que isso se repita. O que chamou a atenção de quem não é da instituição, quem não é filiado à OAB, quem não é advogado, operador do direito, viu que essa campanha se acirrou bastante e ficou bastante também parecida com as disputas político-partidárias. A OAB caminha nesse sentido, dessa disputa política partidária, e isso faz com que candidatos troquem esse tipo de acusação cada vez mais forte com o passar dos anos? Eu não participava das campanhas da OAB, eu acompanhava, apenas ia votar. Entrei na campanha anterior, quando me candidatei a presidente. Já na anterior, houve esse viés, mas nem de longe igual ao que nós passamos nesta. Eu sei que a OAB é composta de homens e mulheres que são cidadãos e que muitas vezes as instituições replicam aquilo que ocorre na vida social. Só que de nós, advogados, que não somos melhores do que ninguém, mas a nossa formação profissional, técnica, ela nos permite conhecer as estruturas sociais, políticas que fazem a vida em sociedade. E somos orientados a sermos elementos promotores da paz, da recomposição dos conflitos. Então, nós nunca poderíamos replicar aquilo que de mais reprovável tem na vida em sociedade. É por isso que eu digo que quem fez isso, ele tem um dobro de responsabilidade. E que se a gente não faz algo, aquela pessoa vai se sentir estimulada a fazê-lo novamente. Então, por isso que tem que sofrer uma sanção. Porque a gente que faz isso no meio normal, como é que dentro de uma campanha a gente não pode fazer isso para que na próxima não se replique atos desta natureza? Porque para a pessoa não se sentir estimulada. Agora, a eleição da OAB, ela teve esse impacto social, primeiro pelo número grande de pessoas que tem, de advogados, e segundo, pela relevância social que a profissão tem na vida social. Mas eu espero e trabalharei junto ao Conselho Federal para que estabeleçamos mecanismos repressores
fortes e contundentes dessas práticas nefastas da fake news. Falando em Conselho Federal, quem foram os conselheiros eleitos na sua chapa? Arrisson Targino, Rogério Varela e Odon Bezerra. Marina Gadelha, Rodrigo Toscano e Wilson Belchior. Esses são os conselheiros federais. 6 conselheiros federais. Parece que é a primeira vez de Odon e Arrisson, não é? Primeira vez de Odon e Arrisson, primeira vez de Rodrigo Toscano e primeira vez de Rodrigo Toscano. Os outros já foram conselheiros federais. A Caixa de Assistência, como é que vai ser a sua participação nessa disputa pela Caixa de Assistência da OAB? A bem da verdade, a Caixa de Assistência é um órgão da OAB. Isso. É um braço assistencial. Mas faz uma escolha em separado, né? Não, ela é eleita na chapa. Na chapa. Ontem, quando o advogado votou em mim, ele elegeu a diretoria da Caixa de Assistência. Certo. Que é composta pelo advogado Assis Almeida, o advogado Samarone, o advogado Ronaldo Xavier e a advogada Verusca. E o advogado José Walter. Então, esses 5 advogados e a advogada irão compor a diretoria da Caixa de Assistência, que foram eleitos ontem, apesar do advogado ter votado em mim. Essa foi uma das causas do racha, porque a antiga diretoria foi eleita comigo, mas rachou. E passou a empreender a política da Caixa de Assistência em separado, em oposição a mim, que era presidente da OAB. Agora, isso não haverá. Nós temos uma composição da diretoria coesa, de amigos, de pessoas próximas e que tem a mesma metodologia de trabalho. Bom, você falou da questão da anuidade. Essa foi uma das críticas muito contundentes durante a campanha dos seus 2 adversários, dizendo que a taxa de inadimplência estava elevada demais. O que fazer para controlar essa taxa de inadimplência, se for o caso, até baixar esses patamares? Primeiro, que era um discurso eleitoreiro, porque a inadimplência na OAB da Paraíba ela já era alta, Hermes, antes de eu entrar. Ela sempre foi na faixa de 40% a 50%. E na nossa gestão ela se aprofundou por conta da recessão. Nós estabelecemos mecanismos de busca desse crédito que estava inadimplido. Fomos a única gestão que executou 1.400 advogados que deviam mais de 4 anos de anuidade, porque você só pode executar quem tem 4 anos, exatamente para recuperar esse crédito. E mesmo assim, também demos a isenção, não é isenção, ampliamos o desconto de 50%, que era de 3 anos para 5 anos. Isso fez também com que houvesse uma queda de receita, mas esse desconto é para os advogados que estão começando, aqueles que têm dificuldades no início, e que eu optei em sofrer a queda, a perda, mas permitir que o pequeno advogado, aquele que começa, tivesse um estímulo maior. Isso, óbvio, que teve repercussão, mas a causa não foi essa gestão, a causa toda essa conjuntura, mas que nós já anunciamos que iremos manter a anuidade no atual valor e que iremos iniciar o anuidade zero já agora em janeiro de 2019, que é um projeto de desoneração, que é aquele que eu já falei no início. Paulo Maia, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte na sua nova gestão. Obrigado, Hermes. Obrigado a todos.